Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos-lo como se isso tivesse existido sempre, não? A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar, não? E pouco a pouco veio se tornando mais complexa, veio sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, Padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Diz-ele o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco que terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples. As vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim, e ela ficará muito contente porque lhe disseram desta maneira um pouco estranha que é amada. Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa e parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma, não é? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, à língua e neste caso com que se escreve? Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pôde ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que um mero instrumento de comunicação. Transforma-se numa mina inesgotável de beleza e de valor. Existem várias razões para a gente querer ler um livro de literatura. Quer ver? A literatura nos ajuda a ver o mundo no lugar de personagens muito diferentes de nós. Pela literatura, vivemos muitas vidas em uma só, pois alguns personagens parecem tão reais que vivemos e sofremos com eles. A literatura nos mostra o passado e com ela melhor compreendemos o presente. A literatura nos faz desenvolver a imaginação. Com ela abrigamos ideias que jamais poderíamos ter. Assim é por meio dos livros que interpretamos e traduzimos experiências. Damos forma ao nosso mundo, pois os livros abrem nosso pensamento e educam nosso coração. O Clube da Leitura, ou Clube do Livro, é formado por um grupo de pessoas que partilha a leitura de modo integral e individual, intensivo e extensivo.
A proposta do clube está baseada na premissa do linguista britânico Michael Halliday, para quem a aprendizagem da linguagem deve contemplar 3 aspectos: a aprendizagem sobre a linguagem, a aprendizagem por meio da linguagem e a aprendizagem da linguagem. Assim, no Clube do Livro, a mesma premissa é adotada quando se trata de ler textos literários. O caminho que propomos é o de que, de linha em linha, de leitura em leitura, possamos ser desafiados a pensar sobre coisas que nunca tínhamos pensado antes. A oficina ocorre semanalmente e dura 1h40. No início de cada encontro, temos uma mini lição, que envolve a aprendizagem sobre a literatura ou por meio da literatura, utilizando livros ilustrados como ponto de partida, jogos ou curta-metragens. Na segunda parte, são desenvolvidas as estratégias para a discussão dos capítulos do livro escolhido pelo grupo, que servirão de base para as discussões dos encontros posteriores e assim sucessivamente. No finalzinho, fazemos uma avaliação do encontro, envolvendo todos os integrantes do grupo. Quando terminamos um livro, começamos outro. Palavra que vaga pelo ar, palavra que voa na voz que vem do coração, para cantar, para dançar, para brincar de voar pelo ar, para conhecer o coração. Palavra cantada pra cantar, Palavra encantada no canto de toda a canção, palavra cantada pra dançar, palavra embalada num canto qualquer desse chão, pra dar à luz a alegria, pra fazer jus à voz da velha geração. Palavra que vaga pelo ar, palavra que voa na voz que vem do coração, para cantar, para dançar,